Bom dia, minha gente querida. Estou aqui hoje com o padre Mário França Miranda. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a salvação. Bom dia para todos vocês que estão me ouvindo. O tema que a Suzy me propõe, é um tema realmente central para qualquer religião. Nós podemos dizer que qualquer religião tem que oferecer como seu produto a salvação. E para entender um pouco o conceito de salvação, entender o que de fato as religiões oferecem, basta que a gente olhe um pouco a situação da humanidade. A humanidade sempre se viu diante de doenças, de limitações, de tensões tremendas na própria convivência social. E o ser humano é um ser que quer viver feliz, ele quer ter uma vida, pouco tempo que ele tem de vida, de um modo feliz, que ele possa conviver com seus semelhantes, onde as palavras paz, fraternidade, justiça, amor, seja uma realidade. E no dia a dia nós vemos que isso não está se dando. E hoje, de modo especial, talvez a humanidade em toda a sua história nunca tenha olhado para o futuro de um modo tão preocupante e tão pessimista, como nós estamos vendo em nossos dias. Parece que os nossos descendentes terão uma vida pior do que nós estamos tendo hoje. E nesse momento, então, surgem, já que vemos que a ciência, a razão, a técnica, por todo o desenvolvimento que conseguiu até hoje, não consegue ainda, vamos dizer, trazer essa felicidade, seria uma outra palavra para salvação, para a humanidade. Então as religiões oferecem isso. E nós temos de modo, entre essas religiões, o cristianismo, que também oferece salvação. Nós podemos dizer que todo o sentido da pessoa de Jesus Cristo, das suas palavras e toda a sua atividade, foi trazer salvação. E nós podemos também traduzir com outro termo, veio trazer vida. Veio para que os homens tenham vida e a tenham em plenitude. Então, a vida, que seria o bem maior que tem a pessoa, esse bem maior é que de fato nos traz Jesus Cristo. E toda a sua existência foi levar vida para os marginalizados, para os mais pobres, para os que estavam atacados por doenças psíquicas, para aqueles que eram desprezados na sociedade. A preocupação primeira de Jesus foi trazer vida. Agora, a vida que só vai ser possível, já que o ser humano é um ser social, se ele consegue fazer com que seus semelhantes que estão desprovidos de vida tenham mais vida. Aqui nós podemos dizer que está todo o sentido da doação que o Pai, que Deus nos faz do seu Filho, para que nós possamos ser mais felizes. E aqui também está o sentido de uma expressão que aparece muito nos lábios de Jesus, o reino de Deus. O reino de Deus está aí, o reino de Deus está se aproximando, o reino de Deus já é uma realidade, isto é, através das suas palavras e das suas ações. E para esse reino de Deus é que Ele nos convida, para que nós possamos também engrossar esse grupo que trabalha, vamos dizer a palavra, por uma maior felicidade do ser humano. Essa felicidade do ser humano é a felicidade que Deus também quer que nós tenhamos. Porque Deus, se Deus é amor, como nós confessamos, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem. Ele torce por nós. Então o que nós podemos chamar a mensagem profunda do cristianismo é, sintonizando com o que Deus quer, nós também vamos ser mais felizes. E uma das provas, na minha opinião, que a história da humanidade nos mostra, é que cada vez que nós nos afastamos do Evangelho, da mensagem de fato que Jesus trouxe, tanto mais nós nos desumanizamos, tanto mais explodem guerras, violências, desigualdades sociais, insensibilidade para com aqueles que estão sofrendo. E nós vemos hoje em nossos dias, onde o fator econômico domina o cenário, tudo está em função da produtividade, do lucro, de tirar mais do que a gente investiu, que isso aí destrói as relações humanas, as relações afetivas, as relações dentro da família, as relações entre os países, onde a ambição por ter um lucro maior faz com que o ser humano passe a ser
uma peça que não é mais o centro, né, da história da humanidade, mas uma peça descartável. É o que nós vemos hoje. Portanto, trazer a salvação seria trazer uma mensagem de vida, né, ou uma mensagem que humanize melhor e humanize mais a sociedade. Aqui está o sentido cristão de salvação. Então me ajuda a esclarecer um pouco um ponto, que a gente sempre vê a frase de que Jesus salva, e isso dá uma impressão de ser uma coisa mais em perspectiva de futuro, né? A salvação sempre é uma coisa que vai vir depois, está salvando a gente, tirando assim de uma coisa ruim, levando para uma coisa melhor. Seria mais ou menos assim? Isso aí houve uma releitura, né, desse ideal do reino de Deus, que Jesus nunca escondeu que esse reino de Deus começava, né, com a sua proclamação e com a sua atividade, mas que esse reino de Deus teria um desfecho na outra vida em que de fato ele seria a realização plena, né, desse reino. Ele nunca escondeu isso. Agora, o que houve na história do cristianismo foi que esse reino de Deus pleno, que será na outra vida, tomou conta da atenção, né, dos fiéis, a tal ponto que parecia que a salvação nesse mundo não se dá nada, né? Temos que esperar apenas uma salvação para depois da morte, né? Agora, a gente tem que ter presente que tudo que vem depois da morte foi o que foi construído ao longo da história, né? Isso Jesus também nunca deixou de lado. Cada um vai receber na eternidade o que ele semeou no tempo, ao longo da sua vida, né? Então há uma relação muito grande entre o reino de Deus, que já está aí, né, que já está presente cada vez que um ser humano se volta para o seu semelhante e injeta um pouco de justiça, de amor, de fraternidade, de ajuda, né, de partilha. Já está o reino de Deus acontecendo, né? Agora, a plenitude desse reino, já que a maldade, o egoísmo, Deus respeita a liberdade do homem, né, está também presente, a plenitude desse reino vai ser, então, na outra vida, onde, de fato, nós estaremos vivendo em Deus e esse reino terá a sua plenitude. Então, a noção de salvação tem uma dimensão histórica, que é onde a gente planta, né, e uma dimensão eterna, que a gente vai, de fato, usufruir daquilo que nós plantamos, né? Isso até um gênio, como foi Santo Tomás de Aquino, já dizia, né? Cada um vai ter a eternidade, ele dizia isso, a visão de Deus, né? A visão beatífica com Deus vai ser diferente, conforme cada um viveu a sua vocação cristã nesse mundo. Então nós temos aqui uma dimensão dupla, né, do conceito de salvação, que infelizmente entrou mais a salvação para depois da morte, né? Mas a salvação já começa nessa vida. Sempre onde existe mais fraternidade, que nós chamamos de valores cristãos, partilha, amor, justiça, né? Que implica também renúncia, porque nós temos uma tendência a pensarmos somente em nós, né? Onde implica que a gente quebra um pouco essa prisão do nosso egoísmo e se dirige ao outro. Aí está acontecendo o reino de Deus, aí está acontecendo salvação. Mas é histórica, é imperfeita, é sujeita a marcha réis, né, e contratempos, né, mas vai ser definitiva, perfeita na outra vida. É outra maneira também de falarmos de salvação. E se a gente pudesse resumir, então, nós somos salvos do quê e para quê? Então, nós somos salvos de uma situação que não é uma situação que nós gostaríamos de ter, né? O mal está aí presente, né? Basta que a gente saia na rua que a gente já vê a violência, né? Quer dizer, a exploração do ser humano, né? As injustiças tremendas, né? A corrupção, né? Em todos os níveis, né? O dinheiro público sendo usado para particulares, tudo isso aí que a gente de fato gostaria que não estivesse acontecendo, né? Então essa salvação, o que Jesus plantou foi diminuir um pouco esse impacto da maldade humana, né? Da arrogância, da ambição, né? Em favor, né, do outro, né? Então é uma salvação que já de alguma maneira está acontecendo e que estamos de alguma maneira minorando um pouco isso, mas não dizer que a salvação agora já está se dando perfeitamente, estamos salvos dessa situação, não. Estamos ainda dentro desse contexto, né? Agora lutando contra esse contexto, né? Humanizando mais, né,
A gente podia dizer até divinizando mais, porque Deus é isso, Deus é amor, né? Quando a gente injeta amor, a gente está divinizando um pouco mais a humanidade. E isso foi o que Jesus Cristo fez, né? Agora não quer dizer que, não com uma varinha de condão, que tudo agora vai mudar como, né? Virar como um conto de fadas, né? Como a gente conta para as crianças, que tudo está tranquilo. Não, não está não, né? Mas nós temos que, talvez a grande missão do cristão é essa, continuar a missão de Cristo, né? Continuar o trabalho da salvação, continuar a ser na história a continuação de um trabalho começado em Jesus Cristo, né? E eu acho que aqui está o sentido do cristianismo, né? E temos nesse Papa alguém que está muito preocupado com isso, né? Quer dizer, onde de fato existe injustiça, né? Sejam os refugiados, seja aqueles que estão morrendo na travessia da África para a Europa, né? Sejam os países que têm ainda escravidão, sejam os países que estão lutando entre si. Isso é preocupação do Papa, porque seria preocupação também de Jesus e a preocupação de Deus, né? Porque tudo isso impede a felicidade, levar paz, levar harmonia, né? Agora, tudo isso aí assim, a utopia cristã, que a gente tem que entender para ela, né? Então a salvação já está se dando. De quê? Dessa situação, né? E para quê? Para que de fato a gente construa, né, uma humanidade mais feliz, mas sempre na imperfeição, porque somos históricos, somos né, limitados, mas sabendo que a grande esperança cristã, que isso vai desembocar, né, numa vida plena, numa vida feliz, né, com Deus. Eu acho que a gente poderia resumir de que somos salvos da desumanização para o amor. Pode ser assim? Pode. Então, muito obrigada, Padre França, por conversar sobre esse tema. Espero que vocês tenham aproveitado também e a gente se vê na próxima. Ok, muito obrigado.